sei que quando estava no 9º ano já fazia teatro no colégio e não era um aluno medíocre. E a minha mãe na altura morava em Leiria e a minha mãe decidiu que eu ia para Lisboa, estudar para Lisboa, para a casa do meu pai. E a primeira coisa que me veio à cabeça foi estudar teatro. E depois cheguei a Lisboa, as audições da Escola de Teatro de Cascais já tinham encerrado, então fiquei assim um bocado perdido e como tinha de ir para a escola, o meu pai pôs-me num curso de economia ao pé de casa. Mas ficou sempre essa ideia de eu ir estudar teatro e nesse ano cheguei a fazer uma oficina de teatro e nunca perdi essa ideia de estudar teatro. Portanto, foi por volta dos 15, 16 anos que... Mas não sei explicar porquê. Não, acho que tinha a ver com contar histórias. Acho que eu gostava era disso, de contar histórias. Acho que foi um processo natural porque eu comecei a estudar como ator na Escola Profissional de Teatro de Cascais e mais ou menos a meio são 3 anos o curso e mais ou menos a meio eu comecei a pensar em escrever, porque havia coisas que não me estavam a identificar no curso e eu pensei, e se eu escrevesse as palavras que posso dizer em cena? Então comecei a pensar sobre isso, sobre a escrita, sobre que eu é que podia contar as minhas próprias histórias e começou aí. Depois, mais tarde, escrevi um texto, ensinei o meu primeiro espetáculo e pronto, e agora vejo-me como criador e quero continuar a escrever e a criar os espetáculos e a contar as minhas histórias. Em relação a essa questão da companhia, e é uma coisa que eu nestes últimos meses tenho pensado, porque é uma coisa que também se está a extinguir agora as companhias de teatro, mas ao mesmo tempo o facto de eu querer escrever as minhas palavras, as minhas histórias, as minhas peças, o que seja, ao mesmo tempo há um grupo restrito de pessoas a quem eu tenho confiado, neste caso no meu primeiro espetáculo e agora este espetáculo, que eu tenho confiado essa escrita, portanto se calhar já há aqui quase uma ideia de companhia que se está a criar e é uma coisa que eu a longo prazo, se calhar pensando já no próximo espetáculo, se calhar começo também a pensar nestes atores com quem já trabalhei e com quem tenho partilhado este processo de escrita, que também, falando agora da solidão, que também vem com bastantes angústias e acho que é mais um preenchimento que eu tenho, que existe dentro de mim e quero vir cá para fora do que esse processo de solidão que também existe e que é necessário para conseguir criar, mas eu acho que é mais um trabalho de dentro para fora e não de fora para dentro, ou seja, eu não procuro essa solidão acontece para eu conseguir ficar liberto de todas as coisas que tenho na minha cabeça para conseguir escrever e trabalhar e criar. Eu sou um bocado rato, porque eu antes de escrever os textos, isso aconteceu uma vez e aconteceu agora também, eu já sei para quem é que estou a escrever. Ou seja, no caso deste espetáculo, já sabia que a personagem do Bruno ia ser para o Bruno Ambrósio. Então eu já tenho, ou seja, a cocriação deles, sem eles saberem, já existe. Porque eu estou a escrever para eles e já os conheço, ou vou conhecendo. Ou no caso da Surma, que eu não conhecia aqui neste espetáculo, houve coisas que pesquisei e tentei perceber mais ou menos o universo dela e também se tenta escrever para esse universo. Portanto, eu acho que isso também já pode ser considerado cocriação. Mas normalmente eu fecho o texto e depois trabalhamos a partir daí. Neste caso do Ainda Estou Aqui foi um pouco diferente porque o processo de texto atrasou-se um bocadinho mais porque há uma forte e uma grande componente musical no espetáculo e essa parte foi ficando para o fim. Eles também ajudaram-me muito, também com o trabalho inverso, através de improvisações, ajudaram-me a chegar a momentos do texto que se calhar sem a ajuda deles eu não chegaria lá ou ia precisar de uma solidão muito maior para chegar lá. Pelo menos eu penso assim, quando estou a criar qualquer coisa, nós queremos sempre que seja intemporal, que perdure no tempo. O que eu tento fazer quando escrevo
Ou seja, tenho primeiro uma ideia e se essa ideia me ficar durante 1 ano, 2 anos, é porque a ideia bomba e começa a partir daí. Mas nunca tento, ou seja, quando escrevo, eu nunca tento localizar a peça num tempo, num período, numa época, porque não me interessa dizer-te que esta peça se passa em Paris ou se passa em Inglaterra, o que quer que seja. Interessa-me mais que seja uma coisa mais universal, que é, passa-se num país, numa cidade, mas nunca, ok, que estamos a falar em língua portuguesa, mas nunca, a minha ideia nunca é fechar aquilo num tempo e no espaço. Eu acho muito importante, acho que cria-nos uma responsabilidade que acho que é preciso na profissão percebermos isso, de termos esse sentido de responsabilidade e aceitar esse voto de confiança que nos é dado. Acho que é espetacular o poder ter estes parceiros todos a ajudarem a criar um espetáculo pensado por uma cabeça, neste caso a minha, é espetacular porque dá-me condições que eu não tive no meu primeiro espetáculo e agora tenho a possibilidade de ter. E aprender com isso, aprender com o que é ter uma produção grande, o que é ter vários parceiros, aprender com isso tudo, eu acho que é fantástico. Do ponto de vista da escrita foi muito diferente. Ter escrito o primeiro espetáculo em que eu nunca sabia se aquilo iria estrear ou não, portanto dá-nos a tua liberdade, ou seja, eu não tendo uma linha da meta, estou a desfrutar, estou a escrever, estou a desfrutar e não tenho um objetivo aqui, foi muito diferente. Foi, ok, eu tenho 1 ano para preparar isto, então é muito fácil começarmos a procrastinar, a adiar as coisas porque ou temos falta de confiança ou não temos a certeza daquilo que queremos escrever ou daquilo que queremos dizer. Então é-nos muito fácil ir adiando as coisas e eu aqui deparei muito com isso, um adiar das coisas para ter a certeza se essas coisas eram válidas. A diferença foi enorme porque aqui à partida já tinha várias condições que no primeiro projeto só tive, por exemplo, 1 mês de ensaios e foi tudo assim muito a correr. E aqui o facto de termos vários períodos de ensaios e ter vários parceiros e ir a cada um dos parceiros, ter essa experiência de residência que eu também nunca tinha tido, a experiência de estar fora e ter a experiência de residência que é bom, lados bons, lados maus. O lado bom é que estamos sempre a trabalhar, o lado mau é que não temos distância para perceber já, quando estamos 2 semanas sempre a trabalhar no mesmo, já não temos distância suficiente para perceber o que estamos a fazer. Tendo em conta o período que estamos a passar agora, é muito difícil. Eu acho que só daqui a 10 anos é que podemos olhar para trás e perceber o que é que nos está a acontecer agora. E eu também acho que não sou a melhor pessoa para falar porque sou um privilegiado, porque tive a oportunidade de ganhar esta bolsa e tenho condições para estar a fazer aquilo a que me proponho. Mas o que eu vejo é mais do mesmo, que é muitas pessoas à procura de muita coisa e não há para todos. E é isso. E volto sempre à mesma questão, que para mim é sempre um problema de educação. A questão da cultura no país é sempre um problema de educação. Nós não queremos ter muitas condições, desde pequenos não somos habituados a ter essas condições. Ou seja, é mesmo um problema estrutural de cultura do nosso país, que não tem mal nenhum, é o que é. Mas se queremos mudar daqui para a frente, acho que começando hoje, não sei se daqui a 20, 30 anos, teríamos um país 100% cultural, no sentido em que tínhamos a malta toda a ir ao cinema, à música, aos museus. É muito difícil eu estar a distanciar-me e perceber o que é que está a acontecer. Acho que há muito boas ideias, mas com muito poucos apoios. E depois também há ideias que eu não gosto tanto, não quero dizer que são más ou não, mas que se calhar não vão dentro da minha linha ou daquilo em que eu acredito e se calhar têm muitos apoios. Ou seja, é sempre o jogo do gato e do rato, não é? É isso.